Hoje nós vamos falar sobre o MD-Codes, o que é, quais as suas principais indicações. Se esse assunto lhe interessa, então assista ao vídeo que preparamos especialmente para você. Eu sou o Dr. Leci Marcondes, cirurgião plástico, e estarei com você hoje, dando início ao tema de preenchimento facial utilizando-se a técnica do MD-Codes. O MD-Codes é um método que revolucionou o uso do preenchimento facial, levando ao paciente resultados mais naturais e precisos e duradouros, dependendo, obviamente, do tipo de ácido hialurônico que o seu médico vai utilizar, que levo sempre em conta a anatomia facial de cada paciente para nós obtermos um resultado cada vez mais harmonioso. De modo geral, o preenchimento facial à base de ácido hialurônico é utilizado há muitos anos. A principal indicação é para suavizar as rugas e redefinir o contorno facial, perdido com o processo de envelhecimento. Primeiramente, o MD-Codes, que é a abreviação para Medical Codes, ou seja, códigos médicos. É um protocolo para sistematização dos tratamentos utilizando o preenchimento através do ácido hialurônico. Também consiste numa ferramenta, podemos dizer assim, que vai facilitar a comunicação entre o médico e o seu paciente, fazendo com que o paciente entenda melhor os objetivos do tratamento e os resultados que podem ser alcançados com esse tipo de tratamento. Além disso, por meio da utilização do método MD-Codes, nós conseguimos excelentes resultados com técnicas não cirúrgicas, minimamente invasivas, das quais o paciente se beneficia sem que com isso ele precise se afastar do seu convívio social ou profissional. Nem sempre o paciente sabe o que realmente precisa e o nosso papel é fazer com que ele compreenda quais são as prioridades para o seu tratamento. A grande inovação do método MD-Codes, ou do protocolo MD-Codes, é direcionar o médico a avaliar a face do paciente como um todo, permitindo que a causa da queixa principal do paciente seja melhor tratada. Muitas vezes, a origem de uma insatisfação do paciente reportada a nós pode estar localizada em uma área totalmente diferente daquela queixa primária do paciente. Por exemplo, uma das queixas principais que os pacientes têm é o famoso bigode chinês, que se localiza nessa região que eu estou apontando aqui. Então, quando nós utilizamos esse processo ou protocolo do MD-Codes, o que acontece? Eu vou fazer uma outra revisão totalmente diferente e vou então, por exemplo, observar que, na verdade, se eu fizer uma aplicação de ácido hialurônico nessa região malar ou das bochechas da paciente, eu vou suavizar esse famoso bigode chinês. O que muda na atuação do cirurgião plástico nesses casos? É a visão diferente de você fazer um preenchimento na região malar, ao invés de colocar muita substância nessa região aqui do sulco nasogeniano, também chamado de bigode chinês. Então, quando você faz um preenchimento excessivo nessa região, o paciente vai ficar com o rosto estufado, vamos dizer assim, aqui, e faltando preenchimento aqui na região do malar. Então, quando você faz esse equilíbrio, na verdade, você deixa o conjunto muito mais harmônico e muito mais bonito. Então, em resumo, o tratamento, quando nós utilizamos esse protocolo do MD-Codes, que foi desenvolvido pelo Maurício de Maio, ele vai promover o quê? Uma aplicação controlada, com a entrega de resultados altamente diferenciados, ou seja, que agradam em muitos pacientes, além de preservar a naturalidade do rosto, que é o que todos nós queremos. Ninguém quer ficar parecendo que colocou aqueles volumes enormes e o rosto deformado.
pois leva em conta a anatomia e as proporções faciais. As áreas envolvidas então na aplicação, utilizando o método ND-Codes, compreende as mesmas regiões que nós utilizamos para qualquer tipo de preenchimento facial, feito aleatoriamente, vamos chamar assim, né? Mas compreende as sobrancelhas, as olheiras, essa região, as linhas de marionete, bigode chinês, queixo, lábios, bochechas, pés de galinha e a região da testa, mas mais essa região temporal aqui que nós chamamos, que com o envelhecimento ela vai diminuindo e vai afundando. Então, essas são as principais regiões em que nós podemos utilizar esse protocolo e os preenchedores também. Estas, então, eram as informações de hoje. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos nossos comentários, inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo.